Se você é apaixonado por histórias emocionantes e quer se perder em narrativas que tocam o coração, inscreva-se agora, ative o sininho e já deixe seu like para apoiar o canal. Prepare-se para mergulhar nesse mundo de amor, luto e superação. Vamos começar! O dia amanheceu cinzento na rodovia que cortava as pequenas cidades do interior, e Thomas ajustou a câmera na mureta do carro com mãos trêmulas de expectativa. Estudante de cinema obstinado, ele estava em busca de rostos marcados pela desistência de sonhos que, para muitos, ainda ecoavam como lembrança dolorosa. Cada cidade trazia promessas e frustrações diferentes. O comerciante que largou a faculdade por uma herança modesta, a professora que trocou aulas por cuidados com a mãe idosa, o músico que guardou o violino empoeirado no sótão. Mas o que fascinava não era o motivo do abandono, e sim a voz humana por trás daquela escolha, o momento exato em que a esperança se dissolveu. Ao se aproximar do pequeno vilarejo cercado por montes verdes, ouviu falar de uma ex-bailarina que vivia isolada numa casa antiga à beira de um lago silencioso, um lugar onde sequer a luz parecia encontrar caminho. Determinado a capturar sua história, Thomas girou o botão de gravação e caminhou pela estrada de terra batida, consciente de que, para filmar a vida de alguém, precisaria primeiro entender o peso de cada passo que a pessoa dava longe dos palcos e dos holofotes que um dia a iluminavam. Quando chegou ao portão de ferro enferrujado, viu uma silhueta recortada pela névoa matinal. Ela, de costas, ajeitava uma cortina desbotada. O coração de Thomas disparou. Ali estava sua protagonista, e mesmo sem luzes e figurinos, percebia-se nela a elegância esquecida de uma bailarina. Espiou pelos vãos do portão e, sem querer assustá-la, falou em voz baixa, quase um sussurro. Eu sou Thomas, estudante de cinema. Gostaria de ouvir sua história, se a senhora permitir. O silêncio se estendeu como um compasso interminável até que ela se virou lentamente, revelando traços delicados, olhos fundos e um vestígio de dor contida. Eu não permito câmeras aqui, disse ela com firmeza, embora a voz vacilasse. Thomas sentiu o peso de sua recusa, mas algo no tom gentil fez surgir uma centelha de persistência. Posso propor um acordo, arriscou ele, respirando fundo. A figura frágil que antes emanava resistência ergueu o queixo e cruzou os braços. Para cada pedaço de mim que você revelar através da lente, terá que desnudar ao menos um fragmento do seu próprio sonho perdido. A proposta pairou no ar como uma troca de cartas invisíveis, e Thomas, intrigado e assustado, compreendeu que, para filmar o fim de um sonho, teria agora que mergulhar no próprio passado, um mergulho que poderia afundá-lo ou libertá-lo. Thomas segurou firme a câmera, sentindo as batidas do próprio coração refletidas no visor. Sob o céu carregado de nuvens, a estrada de terra parecia um corredor de memórias ainda não exploradas. A ex-bailarina, que não quis revelar seu nome, permaneceu impassível atrás do portão, mas havia curiosidade em seu olhar. Ele sabia que, para ganhar sua confiança, precisava primeiro abrir espaço na própria história. Respirou fundo e falou, sem soltar a câmera. Meu sonho era dirigir filmes que tocassem as pessoas em seu âmago. Quando criei coragem para apresentar meu projeto final na escola de cinema, recebi críticas duras. Disseram que minha visão era fraca, que minhas histórias eram clichês sem profundidade. Aquele dia destruiu algo em mim. A mulher manteve o olhar fixo, sem expressão. Ele continuou, afastando o chapéu molhado pela neblina. Desisti de alçar voos mais altos. Agora filmo documentário sobre fracassos, como se cada recusa minha servisse de conforto para quem carrega cicatrizes maiores. Ao terminar, sentiu as palavras expostas como feridas. Um silêncio espesso preencheu o espaço, interrompido apenas pelo farfalhar de folhas ao vento. Ela ergueu a mão, indicando que entrasse. Thomas hesitou, mas a porta rangeu quando ela a empurrou. No interior escuro da casa antiga, as paredes cobertas por tecidos poídos e fotografias em preto e branco compunham um cenário de grande drama, palco de uma história que estava prestes a se revelar, mas que exigia de ambos coragem para encarar o espelho dos sonhos quebrados. Dentro da sala, um lustre de cristal empoeirado balançava levemente, revelando o resquício de um passado glamouroso. Thomas posicionou a câmera em um tripé improvisado, ajustou o foco e voltou-se para ela. A bailarina, agora sentada em uma poltrona antiga, as mãos cruzadas sobre o colo, parecia uma figura esculpida em silêncio. Ele desligou o gravador, trocando o botão vermelho de gravação pelo simples gesto de anotação num caderno. Para começarmos,
Preciso saber por que o palco deixou de ser seu lar, disse. O rosto dela traçou uma linha de dor antes de falar. Meu corpo não acompanhou minhas expectativas. Após uma lesão grave no joelho, perdi a flexibilidade que me definia. Disseram que eu jamais voltaria a dançar. Sua voz estava firme, mas o tremor inevitável denunciava o peso das memórias. Thomas anotou cada palavra, atento às pausas, aos soluços contidos. Ao olhar pela lente, sentiu que não filmava apenas uma história, mas revisitando os próprios fantasmas. Dentro daquela sala sombria, cravou-se a promessa de que ambos revelariam seus segredos mais íntimos em troca de empatia e redenção, e que cada take seria um passo rumo à cura, mesmo que dolorosa. O estalo da madeira sob o pé de Thomas ecoou no salão vazio enquanto ele guardava o caderno de anotações. Fora convidado a sentar-se numa poltrona ao lado da bailarina, cujo nome descobrira ser Helena, e, por trás da lente, sentiu o impulso de criar um ambiente acolhedor. Ajustou a luz natural que invadia as frestas das janelas altas, com a respiração controlada, perguntou: "Você mencionou que acreditava não poder voltar a dançar. Conte-me como isso aconteceu, em detalhes." Helena inclinou-se para a frente, as mãos tremendo, e começou a narrar os fatos como se recitasse um monólogo ensaiado há meses. Era a última apresentação da temporada, um espetáculo beneficente para arrecadar fundos à escola de balé. Em cena, senti uma dor aguda, mas quis ignorá-la. O palco aguardava minha entrega. No momento em que dei meu giro final, o joelho cedeu. Ouvi um estalo e vi as luzes se tornarem um borrão. Recordo-me apenas da queda, dos aplausos que se tornaram gritos de pânico e do cheiro de colódio e sangue no backstage. Ela pausou, respirou fundo e prosseguiu. Cirurgias, fisioterapia, promessas de recuperação completa, mas o corpo não foi como prometido. A contracção dramática do músculo nunca mais retornou ao ritmo perfeito que se esperava de uma bailarina. Enquanto anotava cada termo, Thomas percebeu que aquela confissão, tão crua quanto necessária, revelava o abismo entre o sonho idealizado e a fragilidade do corpo humano. Filmá-la significava capturar não apenas o relato, mas o impacto emocional de quem viu o próprio projeto de vida desmoronar num instante. O sol descendia quando Helena sugeriu uma pausa, indicando a cozinha nos fundos. Ali, entre utensílios de porcelana manchados e xícaras gastas, ofereceu a Thomas um chá de camomila que preparava em silêncio. O ritual de servir a bebida trouxe suavidade ao ambiente tenso do documentário. Enquanto as mãos dela giravam a colher dentro da caneca, Thomas fechou a lente e observou os detalhes. A corda que prendia o avental, as tatuagens discretas no pulso, marcas de balé que persistiam nos tornozelos. "Você tem algo em troca?" perguntou ela, fitando com a intensidade de quem busca reciprocidade. Ele assentiu, servindo-se do chá e, com voz firme, começou a revelar um fragmento de seu passado. Quando criança, ganhei uma câmera antiga do meu avô e sonhava em registrar o mundo em movimento, rostos, danças, paisagens. Aos 12 anos, revi o filme de um bailarino reproduzido no vídeo caseiro de um festival escolar e soube que queria ser cineasta. Mas, no ensino médio, fui aprovado num teste de edição. Disseram que eu tinha visão limitada, que minhas escolhas de plano eram sem emoção. Desisti de causar impacto. Helena escutou em silêncio, os olhos cintilando com compreensão. Thomas, ao compartilhar essa verdade, sentiu o peso sair dos ombros como fumaça que se dissipa. Eles ergueram as canecas num brinde mudo e perceberam que, naquele instante, a confiança mútua se tornará a luz que iluminaria cada take seguinte, e talvez o guia para a redescoberta de sonhos esquecidos. Na manhã seguinte, o céu amanheceu tingido de rosa e cinza, como se carregasse a promessa de um novo começo e a lembrança dos dias nublados que vieram antes. Thomas encontrou Helena sentada à beira do lago, as pernas cruzadas e os dedos tocando a superfície da água, criando círculos concêntricos que lembravam as voltas de uma bailarina no palco. A câmera, protegida por uma capa impermeável, ficava apoiada ao seu lado, pronta para registrar não apenas movimentos, mas emoções que escapavam das palavras. Ele se aproximou devagar, sem interromper o silêncio quase cerimonioso, e sentou-se à sua frente, sentindo o peso das decisões que tomaram ao revelar partes íntimas de suas histórias. "Eu pensei sobre nossa troca de segredos", disse ele, a voz leve como o vento nas árvores, e percebi que cada confissão sua me faz querer redescobrir minha própria capacidade de sonhar. Helena ergueu o olhar,
e seus olhos carregavam uma mistura de dúvida e curiosidade. Ele prosseguiu, explicando que planejara convidá-la para um ensaio de dança improvisada, só para registrar o olhar que ela lançava ao se mover, sem pressão de técnica ou expectativa. Não para me elogiar, acrescentou, mas para compartilhar um momento autêntico em que você se permita sentir a alegria de dançar sem o peso da culpa ou do medo. Ela segurou a mão dele com firmeza e, naquele gesto simples, que unia a bailarina e o cineasta, reconheceu-se o início de uma parceria baseada na arte de curar um ao outro pelos meios que conheciam tão bem, a dança e o filme. No dia marcado para o ensaio, a pequena sala de estar da casa de Helena transformou-se num palco íntimo. Móveis foram afastados para dar espaço ao movimento e as janelas deixaram entrar a luz difusa do fim de tarde. Thomas montou a câmera num ângulo que capturava o corpo de Helena de forma ampla, mas sempre respeitosa, preservando os detalhes de seu rosto em cada giro. Ela vestia um traje simples, mas nos dedos dos pés ainda havia marcas de sapatilhas que outrora sustentaram nos palcos mais concorridos. Quando começou a tocar a música escolhida, um prelúdio suave de piano, Helena deixou que o corpo se movesse sem amarras. Um braço subia como quem busca o céu. O outro caía, libertando o peso preso nos ombros. A cada passo, ele apertava o botão de gravação, mas seu olhar ia além da técnica, buscando a essência de sua expressão. Em um momento, ela girou tão intensamente que perdeu o equilíbrio, e Thomas, sem hesitar, correu para apoiá-la. O susto logo deu lugar a uma risada compartilhada, e o abraço que se seguiram representou um ponto de virada. Ela confiava nele não apenas como diretor, mas como alguém capaz de proteger suas quedas. Após o ensaio, sentaram-se exaustos, mas em paz, e Helena comentou que, pela primeira vez em anos, havia sentido a dança como um ato de liberdade, não de obrigação. Thomas, ao ouvir isso, soube que aquela filmagem não seria só mais uma cena em seu documentário, mas o testemunho vivo de que, quando aceitamos um passo em falso ao lado de alguém que nos compreende, reencontramos coragem para nos levantar e continuar a dança da vida. Os dias seguintes foram marcados por uma sinfonia de encontros e reflexões. Thomas e Helena estabeleceram uma rotina ao amanhecer. Ela abria as janelas de seu estúdio caseiro para deixar entrar a brisa marítima, enquanto ele preparava café forte na cozinha improvisada. Cada gole parecia despertar não apenas o corpo, mas memórias adormecidas. Sentados à mesa rústica, revisavam as filmagens do ensaio, pausando em cada frame para discutir expressões, gestos e emoções capturadas. Helena, ao rever seu próprio corpo se movendo livremente, soltava um suspiro de constrangimento misturado a alívio. Eu costumava me cobrar perfeição, confessou. Agora vejo que cada imperfeição carrega um pedaço de verdade. Thomas concordou, ajustando o áudio para equilibrar o som do piano e a respiração dela. O documentário não busca exaltar um passado glorioso, mas mostrar o valor do presente imperfeito. Sua história ressoa na de tantas pessoas que desistiram de si mesmas quando erraram um passo. Ao colocar a mão sobre a tela da lente, ele sentiu o calor do material e a responsabilidade de conduzir aquela narrativa com empatia. A convivência diária fez surgir laços de amizade genuína, e o medo inicial de exposição transformou-se em um desejo compartilhado de entender as nuances do sonho ferido e do possível recomeço. Na tarde nublada em que decidiram filmar a primeira entrevista de Helena sobre sua vida após a lesão, dirigiram-se à antiga escola de dança onde ela estudará, agora fechada e com um salão empoeirado. As paredes, antes vibrantes com cores vivas, tinham crostas de tinta descascada e marcas de bolor. Thomas posicionou a câmera diante do espelho partido, e Helena, de pé no centro da sala, tocou o piso frio com a ponta dos pés, lembrando-se das aulas há muito terminadas. Era ali que ela se sentirá viva, conectada ao público e à música. Respirou fundo e, olhando o reflexo fragmentado no espelho, falou. Quando soube que não voltaria a dançar, perdi também quem eu era. Afastei amigos, recusava convites, fechei meu coração. A dança era minha forma de falar sem palavras. Sem ela, não soube mais como me expressar. Enquanto gravava, Thomas capturou a emoção bruta que preencheu a sala, a voz embargada, o corpo hesitante, o olhar distante. Em seguida, ela deu um passo à frente, cruzou os braços e concluiu. Mas hoje, ao dançar para mim mesma, percebo que a vida continua em cada batida do coração. Posso dançar de um jeito novo, com minhas marcas, e ainda tocar quem me assiste.
Quando Thomas apertou o botão de parar a filmagem, o silêncio que se seguiu foi mais poderoso que qualquer diálogo. Ali, naquele salão esquecido, renascia a coragem de duas pessoas dispostas a expor suas feridas para juntos encontrar cura e mostrar que sonhos podem ser reinventados, mesmo após a queda. O sol despontava rubro quando Thomas se dirigiu ao pequeno café da praça central, câmera sobre o ombro, determinado a capturar não apenas imagens, mas o pulsar da vida cotidiana que cercava Helena. Enquanto isso, ela organizava documentos antigos em seu loft improvisado, vasculhando certificados de bailarina e cartas inéditas de elogios rasgados pelo tempo. O café estava movimentado. O padeiro franzino distribuía pães quentes e o barista, com mãos ágeis, despejava gotas de leite sobre expressos turvos. Uma senhora idosa, sentada num banco de madeira, remexia num livro de poesias que lembrava velhos amores. Thomas ajustou o tripé diante de uma vitrine embaçada pelo vapor das chaleiras, pressionou o REC e começou a gravar os detalhes. O sorriso do padeiro ao cumprimentar uma criança, o tilintar de talheres no balcão e o aroma que se desprendia do balcão de bolos. Esses fragmentos anônimos, pensou ele, compunham a textura viva de uma comunidade que Helena um dia traiu com sua dança, mas que agora ela via sob uma nova perspectiva, essencial para seu processo de reinvenção. Ao fim da tomada, aplaudiu mentalmente a espontaneidade da cena, ciente de que cada pequeno gesto era matéria-prima para um documentário que não buscava heróis, mas compartilhava vulnerabilidade. Quando voltou ao loft para encontrar Helena, encontrou-a em pé diante de uma grande janela, olhando para o movimento da rua como quem ensaia novos passos num palco eterno. Em suas mãos, segurava um colar de pérolas, líquido testemunho de uma época em que a dança e a elegância caminharam lado a lado em bailes luxuosos. Ela girou ao vê-lo entrar, mantendo nos olhos uma ternura inexprimível. "Estou pronta para a próxima troca", disse baixinho, compreendendo que a confiança construída até ali legitimava a continuidade da proposta. A cada história de alguém que desistiu, Thomas revelaria outra de seu próprio caminho. Ele sentou-se à sua frente, respirando fundo, e tocou suavemente as pérolas, iniciando seu relato. "Há um ano, assisti à formatura da minha turma de cinema. Deveria ser o ápice de nossa jornada criativa, mas senti apenas um vazio. Enquanto todos celebravam convites para festivais e elogios de professores, percebi que eu me aproximava de roteiros que contavam as dores dos outros, não as minhas. Entreguei meu projeto final, que versava sobre sonhos não realizados, e recebi uma menção honrosa por compaixão narrativa. Mas nenhum produtor se interessou em financiar meu próximo trabalho. Saí da cerimônia carregando o troféu como se fosse um peso, e naquela noite decidi que faria um documentário sobre desistências, para justificar minha própria desistência de acreditar em meus sonhos." Helena fechou os olhos ao ouvir aquilo, sentindo cada palavra bater como um eco íntimo em sua alma. Quando ele terminou, um silêncio carregado de entendimento preencheu o espaço. "Você transformou sua frustração em arte", disse ela suavemente, "e agora aprendemos juntos que a arte pode transformar a frustração em força." Thomas sorriu, emocionado, percebendo pela primeira vez que, ao revelar suas próprias falhas, não apenas conquistar o respeito de Helena, mas reacender uma centelha de fé em si mesmo. E assim, entre xícaras de café frio e pérolas silenciosas, os dois avançaram mais um capítulo naquelas trocas essenciais, sabendo que, embora a estrada fosse longa e repleta de curvas, seguir em frente lado a lado tornaria cada passo mais leve e significativo. A estrada que levou Thomas e Helena para a pequena estação ferroviária foi pontuada por um silêncio confortável, repleto de expectativa pelo próximo encontro marcado com antigos colegas da bailarina. Enquanto dirigiam pela paisagem ondulante de campos verdejantes, o sol matinal acentuava o brilho das colinas, se projetava sombras que dançavam na lataria do carro. Helena, ao lado, contemplava o volante com mãos firmes, mas havia nos olhos um lampejo de apreensão. A ideia de voltar ao local onde uma vez sonhara ser celebrada trazia à tona fantasmas de críticas e olhares julgadores. Thomas percebeu essa hesitação e, ao segurar seu braço num gesto de solidariedade, sussurrou: "Estou aqui com você, para filmar cada passo, mas também para te lembrar do quanto és forte." Esse afago fez com que ela respirasse mais fundo e lembrasse da troca de segredos que os unira. Ele trocara detalhes íntimos de sua carreira interrompida por críticas impiedosas. Agora, ela abraçava a oportunidade de revisitar o palco do passado e mostraria ao documentário não apenas a bailarina ferida, mas a mulher que,
mesmo quebrada, aprendeu a dançar a vida. Quando estacionaram diante da estação de arquitetura antiga, viram que o lugar fora reformado para o turismo. Banco de madeira reluzentes alinhados sobre o deck, painéis informativos recriando a história local e visitantes curiosos que caminhavam com câmeras pequenas tentando captar cada detalhe. Helena desceu do carro, calçou sapatilhas usadas nos ensaios caseiros e caminhou até a plataforma, onde as paredes pintadas exibiam fotografias em sépia de locomotivas fumegantes de passageiros em trajes de gala. Thomas posicionou a câmera para registrar o seu olhar ao cruzar os portões, capturando a mistura de nostalgia e coragem que se refletia em seu rosto. Cada movimento dela sobre o piso de madeira soava como uma nota de balé, e ele apertou o REC com a certeza de que, ao mostrar aquela cena ao público, revelaria um retrato verdadeiro de como os sonhos podem permanecer vivos, mesmo quando o mundo insiste em apagá-los. No momento em que Helena alcançou a extremidade da plataforma, encontrou 3 antigas colegas, bailarinas que dividiam com ela o brilho dos palcos e as longas horas de ensaio. O reencontro foi tenso. Sussurros roucos e olhares de surpresa se transformaram em cumprimentos hesitantes e abraços contidos. Uma delas, Lara, fumava distraída, vestindo roupas casuais que contrastavam com o tutu brilhante usado há anos. Ao perceber a câmera apontada para si, Lara arregalou os olhos e perguntou em tom cortante: "Isso é um documentário? Por quê?" A tensão subiu como um acorde dissonante e Thomas, sentindo o clima mudar, desligou a câmera e explicou: "Não para expor magoas, mas para mostrar a força que nasce de imperfeições. Queremos destacar como cada uma de vocês reinventou a própria vida." Lara encarou Helena, que respirou fundo antes de responder. "Cada uma de nós trilhou caminhos diferentes depois do palco. Tenho aqui uma história para compartilhar, se você permitir." A coragem dela fazia o ar tremer de emoção, e a antiga bailarina concordou em falar, revelando que Lara se tornará professora de balé para crianças com deficiência motora, encontrando nova paixão na adaptabilidade do movimento. Enquanto filmavam o depoimento, Thomas observou as expressões flutuarem, da surpresa ao orgulho, e entendeu que o documentário não contaria apenas o fim de sonhos, mas mostraria a resiliência de quem faz da arte uma ponte para transformar vidas. Ao voltar ao carro, Helena exalou um suspiro de alívio e gratidão. Ela e Thomas, naquele instante, souberam que cada capítulo da jornada deveria capturar não apenas histórias de desistência, mas sobretudo narrativas de reinvenção, e que a câmera, quando guiada pela empatia, tornava-se a bailarina silenciosa que levava o público a dançar com as próprias esperanças. Na trilha que contornava o lago espelhado, Thomas carregava o tripé e fitava o reflexo cinza das árvores na superfície calma da água. Logo atrás dele, Helena seguia com passos leves, ainda embalada pelo reencontro com as colegas de dança e as revelações de reinvenção que testemunhara. Havia um brilho renovado em seus olhos, mas também uma curiosidade intensa no modo como apertava os dedos nas alças da bolsa de couro. Ela trazia consigo o colar de pérolas que simbolizara a promessa de liberdade em nosso primeiro encontro. O desafio agora era filmar cenas que registrem aquela metamorfose viva, e Thomas ponderava sobre cenários que traduzissem equilíbrio entre o passado de palco e o presente de busca interior. Enquanto caminhavam, ouviu-se um suave de casco sobre o cascalho e viu um cavalo branco com crina solta se aproximar, guiado por um homem de barba grisalha, o antigo tratador das éguas da escola de dança, hoje convertido em herborista local. Ele sorriu ao avistar Helena, sacudiu o gorro e falou com voz rouca: "Nunca imaginei que veria novamente sua dança, mas talvez o lago conheça passos ainda não dados em palcos." A figura quase mítica transitava entre duas eras, e Thomas ajustou a câmera. Primeiro, capturou o cavalo aproximando-se. Depois, o tratador entregou a Helena um buquê de ervas silvestres e flores do campo, colhidas sob luz de lua. Ela, emocionada, segurou o buquê contra o peito, respirando fundo perfume amadeirado, e Thomas gravou o close do rosto dela, a mistura de surpresa e gratidão estampada em cada ruga de expressão. Quando o homem partiu, cavalo e cavaleiro sumindo pela curva da trilha, Helena e Thomas continuaram, munidos de uma lembrança viva de que a dança, para ela, poderia recomeçar não apenas em palcos convencionais, mas também na coreografia silenciosa do reencontro com a natureza. Já ao entardecer, montaram equipamentos às margens do lago, posicionando luzes suaves que imitavam o brilho do luar e refletem delicadas ondulações na água.
Helena vestiu um vestido branco leve, cuja saia esvoaçava como véu, e calçou novamente as sapatilhas, marcas de sua história e pontapé para o presente. Enquanto Thomas encaixava a lente grande angular, Maria, a amiga fotógrafa local, ofereceu ajuda para ajustar o tripé em solo arenoso e garantir estabilidade durante a gravação. Havia um clima de camaradagem, como se todo o vilarejo conspirasse para celebrar a arte e a superação. Quando Helena se posicionou no centro do espaço iluminado, o lago ao fundo adquiriu nuances opalinas, e as árvores ressoavam sussurros de saudade. O silêncio precedeu o primeiro compasso de sua dança. Um movimento de braços que parecia invocar o vento, uma pirueta suave que criava um vórtice de folhas ao redor, e uma inclinação graciosa que trouxe lágrimas aos olhos de quem assistia. Thomas, atrás da lente, sentiu-se transportado para outra dimensão, onde a câmera se tornava ponte entre a bailarina ferida e a mulher renascida. Cada passo era filmado em tomadas longas, misturando foco e desfoco, para transmitir a dualidade de rigidez e fluidez que definia sua trajetória. Quando Helena finalizou o solo com um arabesco voltado ao horizonte, Thomas apertou o botão de parada. Ao enxugar uma lágrima furtiva, entendeu que capturara mais do que imagens e movimento, gravar a dança da alma em busca de harmonia. E o documentário, enfim, ganhava não apenas cenas, mas testemunhos vivos de que o sonho, mesmo ferido, permanece sustentável quando acolhido com coragem e empatia. As ondas suaves que lambiam a margem do lago ainda ressoavam em nossos ouvidos quando Thomas e Helena retornaram à pousada carregando trilhas de equipamento e a vibração de um ensaio inesquecível. Enquanto desmontavam câmeras e reuniam baterias em um canto da sala de estar improvisada como estúdio, trocaram olhares cansados, porém vibrantes de realização. Helena cuidadosamente retirou as sapatilhas, examinando as pontas ruborizadas e os pequenos osmênicos que surgiam em torno dos tornozelos, cicatrizes de histórias que ela agora assumia com orgulho. Já Thomas, sentado na escada de madeira, revisava mentalmente cada take registrado, planejando a montagem que destacaria não apenas a beleza estética da dança, mas também as nuances emocionais. O momento em que Helena hesitou antes da pirueta, o brilho de alívio após o teste concluído sem dor. Em seguida, Helena sentou-se ao piano que encontrara no porão da casa de seu avô, um instrumento antigo cujo som rústico lembrava canções de ninar. Enquanto seus dedos percorriam as teclas com timidez, criando acordes simplórios, Thomas posicionou o microfone para captar cada nota rasa. A música improvisada de Helena foi a trilha de fundo para uma nova gravação, a bailarina tocando composições próprias para narrar versos de seu diário íntimo. Ele registrou o olhar dela ao ler em voz alta anotações deixadas em páginas amareladas, textos que descreviam sua fúria diante da perda, sua angústia no silêncio das lesões, finalmente, sua determinação de dançar por si mesma. Aquele contraponto de dança e música caseira, capturado em longos planos sequência, tornava-se potência pura. O documentário deixava de ser apenas um relato de sonhos interrompidos e passava a celebrar a arte de renascer, acontecendo ali, naquele chalé à beira do lago, onde duas almas sincronizavam passos de cura e resiliência. Enquanto o crepúsculo tingia o céu de dourado e púrpura, Thomas conectou o mixer portátil ao laptop e iniciou a sincronização das faixas de áudio que havia coletado durante o dia. Os sons do lago, o farfalhar das folhas, o estalo da madeira sob os pés, sobretudo, a melodia rústica do piano se entrelaçavam num ambiente que envolvia tanto o espaço físico quanto as emoções à flor da pele. Helena, de pé ao lado da janela, observava as ondas brilharem sob os últimos raios de sol e fechou os olhos, absorvendo as vibrações da música que agora emergia de alto-falantes improvisados. Thomas, de fone pendurado no pescoço, ajustava níveis para garantir que cada suspiro e cada nota repicada pelo piano fossem audíveis com clareza. Então, propôs uma cena final para o dia. Ela reuniria no lago conchas coloridas que Bento recolhera, enquanto ele filmaria o movimento circular das mãos dela, simbolizando a continuidade da vida e a leveza que a aceitação traz. Helena topou sem hesitar e caminhou até a água morna, puxando as saias do vestido e sentindo o toque das ondas. Com cada concha que escolhia, debruçava-se e deixava que seus dedos afundassem na areia úmida, como se colhesse fragmentos de seu próprio passado fragmentado. Thomas girava a câmera ao redor, buscando ângulos que destacassem tanto a delicadeza do gesto quanto a vastidão do lago refletindo o céu noturno, nascendo estrelas. Ao fim da gravação, eles se abraçaram sobre a prancha de madeira do deck, cansados, mas completos.
Aquele ritual incontestável de partilhar arte, segredos e conchas marcava mais um passo entre os 30 que definiriam a trajetória daquele documentário. Um caminho de revelações e reconstrução que, a cada capítulo, aproximava ambos de encontrar, finalmente, a fotografia que não haviam tirado, a imagem de si mesmos em paz. O ar da manhã estava carregado por uma tensão inesperada quando Thomas chegou com a câmera ao estúdio improvisado de Helena. Havia um silêncio tão denso que o eco dos próprios passos ressoava pelas tábuas do chão. No canto, ela repousava sobre um tapete de bambu, as mãos cruzadas no colo, o olhar fixo numa fotografia antiga escurecida pelo tempo, um retrato de família tomado por sobras de melancolia. Ele notou que seus ombros estavam curvados, como se carregassem o peso de algo que não fora mencionado nos últimos dias. Aproximou-se com delicadeza, desligou o gravador e perguntou o que a preocupava. Helena respirou fundo, lutando contra as lágrimas, e contou que receberá uma carta anônima exigindo que ela interrompesse as filmagens, sob ameaça de revelar segredos da época em que ainda frequentava o teatro municipal. O papel estava manchado de café e tinta borrada, mas cada linha traçava um aviso tenebroso. Pare de reviver fantasmas, ou pagará o preço de expor seu passado ao escárnio público. Ao mostrar o bilhete, a voz dela falhou, e Thomas percebeu o pânico nos olhos de quem deveria ser protagonista. O confronto entre arte e medo se tornou palpável. Filmar significava ir contra forças ocultas e ainda assim manter viva a chama de redenção. Diante daquele impasse, decidiram pausar a produção por um dia, mas a inquietação prevaleceu. Helena passou horas trancada no porão, buscando documentos que pudessem livrar de acusações falsas. Thomas percorreu ruas silenciosas, atrás de pistas sobre o remetente anônimo, falando com antigos funcionários do teatro e vizinhos que se lembravam dela em trajes de cristal. Cada investida revelava uma camada de fofocas e ressentimentos guardados no seio da comunidade, histórias de inveja entre colegas que a viam brilhar e sentiam suas próprias carreiras ofuscadas. Ao anoitecer, voltaram ao chalé com a compreensão de que aquela carta era muito mais que um aviso. Era um reflexo de antigos medos nunca vencidos e de um poder que a arte, por vezes, desperta em quem teme ser exposto. Reunidos em frente à lareira, decidiram que o próximo capítulo do documentário não poderia mais depender apenas de cenas bem iluminadas. Exigiria coragem para encarar ameaças e solidariedade para proteger quem dividiu seus segredos. Ao trocar olhares, souberam que, mesmo diante de tempestades invisíveis, continuariam filmando, não apenas por suas próprias histórias, mas pelas vozes de todos que encontraram no caminho. Pessoas que desistiram, por meio daquele projeto, redescobriram força para recomeçar. A manhã amanheceu com o céu carregado de nuvens pesadas, prenúncio de uma tempestade que parecia simbolizar o turbilhão de emoções que cercava Helena e Thomas. Enquanto as primeiras gotas de chuva batiam no telhado de zinco, ele observava pela janela o reflexo de seus próprios temores, a carta anônima, o passado que insistia em assombrar cada passo e sua convivência incerta com o papel de protetor. Decidido a não recuar, Thomas preparou a câmera com lentes de proteção contra as gotas, se ajustou o tripé numa posição estável. Pediu a Helena que revivesse, em frente ao espelho antigo, as memórias mais dolorosas de sua carreira. As críticas implacáveis, a dor física que originou a lesão e o vazio profundo que se formou quando os bastidores deixaram de ser palco. Ela, em traje simples, uma camiseta solta e leggings confortáveis, afrouxou o coque, deixou os cabelos caírem pelos ombros e encarou o próprio reflexo com olhos fundos de quem busca a redenção. Com voz firme, começou. Quando ouvi as vaias finais, senti minha identidade se esvair. Não era apenas meu corpo que doía, mas minha alma. Enquanto filmava, Thomas garantiu a ela o direito de pausar sempre que a dor fosse demais. A luz fraca do cômodo tornava cada gota de suor cintilante em seu rosto, transformando cada palavra em ato de coragem. Naquele exercício de expor feridas diante da lente, Helena e Thomas reconfirmaram o pacto silencioso de proteger um ao outro, mesmo quando o mundo ameaçava repetir velhos julgamentos. Após o intenso depoimento, levaram a filmagem ao barracão onde guardavam equipamentos e arquivos, empapados pela umidade. Enquanto Thomas conectava cabos e iniciava a transferência dos arquivos para o computador, Helena sentou-se numa velha caixa de madeira, mãos entrelaçadas nos joelhos. "Estamos revivendo tudo, não é?" perguntou com um fio de voz. Thomas, sem desviar o olhar da tela, respondeu: "Sim, mas é exatamente aí que reside nosso poder, dar voz ao silêncio,
vida ao que foi esquecido. Ela suspirou e, num gesto de resignação, apoiou a cabeça na mão. Em seguida, falou sobre a necessidade de incluir no documentário uma cena onde ela enfrenta a plateia, não mais como bailarina, mas como mulher decidida a reintegrar-se à própria história. Quero mostrar que não tenho mais medo do julgamento, afirmou ela. Thomas assentiu, percebendo que aquele anúncio era mais do que uma cena. Era um rito de passagem para libertar Helena do estigma de fracasso. Enquanto ajustava o áudio para preservar o timbre da voz dela, sentiu a certeza de que aquelas filmagens não apenas construíam um documentário sobre desistências e recomeços, mas tornavam-se uma hino à coragem de encarar o passado para reconquistar o futuro. E, à medida que as gotas de chuva tamborilavam no telhado, ambos compreenderam que a verdadeira tempestade se enfrentava de frente, e não em fuga. Com a lente da câmera a testemunhar a força de quem decide dançar, mesmo quando os holofotes já não se acendem. O dia amanheceu com rumor de rodas sobre trilhos. A antiga linha férrea que passava nos limites do vilarejo anunciava a chegada de um trem cargueiro, fazendo a terra vibrar sob as janelas da pousada onde Thomas e Helena hospedavam convidados durante a temporada de filmagem. Aproveitando o som metálico e ritmado como trilha sonora natural, Thomas propôs gravar uma cena simbólica na estação desativada da cidade vizinha, hoje transformada em museu de memórias. Ao chegarem, encontraram as plataformas cobertas por folhas secas o letreiro azul descascado, Estação São Vicente, 1928. Helena, vestida com um casaco de lã leve e botas de couro, estudou o cenário por um instante, sentindo o peso das gerações que desembarcaram ali em busca de sonhos ou refúgios. Enquanto Thomas posicionava a câmera sobre o dorso da locomotiva estacionada, ela caminhou lentamente ao longo dos trilhos, cantando suavemente uma canção antiga que recitava versos de recomeço. O eco de sua voz se confundia com o rangido do metal frio, criando uma sinfonia que misturava passado e presente. Thomas registrou a melodia espontânea, movendo o tripé em longos trekking shots para acompanhar cada passo dela, capturando o momento em que a bailarina assustada se transformava em protagonista de sua própria jornada, livre das amarras, da lesão e do medo que tomou conta dela por anos. Após gravar a sequência, sentaram-se no banco de madeira da estação, tirando luvas e compartilhando um chocolate quente que Helena trouxera na mochila. Ali, entre o maquinário antigo e os painéis de fotos em preto e branco, trocaram confidências sobre o impacto daquele lugar em suas próprias histórias. Thomas revelou que a estação lembrava de um documentário inacabado que abandonara na faculdade sobre a migração de trabalhadores para áreas industriais. Um projeto que, assim como muitos sonhos, esquecera por falta de coragem. Helena, tocada pela revelação, admitiu ter ido à estação décadas atrás, em busca de um amor impossível, acreditando que encontraria respostas na velocidade dos trens que cortam horizontes. As cartas que escrevera naquela época, jamais enviadas, guardavam frases de desespero e esperança, e ela confessou ter rasgado muitas antes de decidir enterrar o passado. Ao ouvirem o som distante do trem retomando a viagem, perceberam a relevância daquele cenário para o documentário. Não apenas como cenário estético, mas como metáfora viva da partida e do recomeço. Thomas gravou o trem partindo, com a fumaça dançando em espirais ao sol poente, enquanto Helena colhia uma pequena peça de trilho solta e aguardava como talismã. Naquele instante, abraçaram-se diante do gesto simbólico. Cada um carregava, em mãos diferentes, fragmentos de um passado interrompido que, finalmente, começava a ser reescrito nos trilhos da própria vida. O sol do meio-dia se infiltrava por entre as folhas altas do bosque que margeava a estrada de terra, criando manchas de luz oscilante sobre o solo macio. Thomas e Helena chegaram até um ponto onde um tronco caído, coberto de musgo, formava naturalmente um assento rústico. Ali, montaram o tripé e ajustaram a câmera para aproveitar aquele cenário orgânico e recluso, distante dos olhares curiosos da vila. Thomas estabilizou a lente, testou o foco e pediu que Helena contasse como, durante anos, buscará refúgio na solidão, acreditando que o isolamento a protegeria da dor do passado. Ela sentou-se no tronco, as pernas cruzadas, o corpo relaxado pela névoa de lembranças. Eu achava que, ao me afastar de cada palco e cada olhar crítico, criaria um refúgio permanente para minhas cicatrizes, disse, a voz suave preenchendo o ar úmido. Mas descobri que o maior cárcere é a própria mente quando ainda guarda rancores e medos não resolvidos. Enquanto Thomas gravava,
Capturava não apenas as palavras, mas o modo como a luz dançava em seu cabelo castanho, destacando nuances de fogo e sombra. Cada frase dela ressoava como um passo de dança invisível, e ele sabia que aquela tomada, emoldurada pelo tronco vital e pelas copas que se curvavam em reverência, seria fundamental para mostrar ao público que a verdadeira liberdade não se conquista ao fugir das próprias dores, mas ao reconhecê-las permitir que o coração aprenda novamente a pulsar sem armaduras. Em seguida, promoveram um exercício conversacional que Helena propusera. Ambos deveriam listar 5 medos guardados em segredo e discutir como cada um impedia que seus sonhos andassem adiante. Thomas agarrou o gravador de mão, posicionando entre si e Helena como mediador silencioso. Ela iniciou, hesitando. Tenho medo de expor minha vulnerabilidade ao mundo, pois aprendi que lágrimas em público significam fraqueza. Thomas assim registrou, e então compartilhou seu próprio temor. Temo que, ao revelar meus erros diante da câmera, as pessoas vejam apenas meu fracasso, não minha capacidade de reerguer. O ritmo da conversa alternava entre revelações dolorosas e silêncios confortáveis, como se o boss acolhesse cada confissão com empatia invisível. Helena citou também o medo de que sua dança soasse deslocada num mundo que premiava apenas a perfeição física. Thomas admitiu temer a impotência de sua arte se, um dia, deixasse de ecoar nas almas que buscava tocar. Cada revelação trazia um alívio imediato, sentir que não estavam sós diante daqueles fantasmas internos. Quando guardaram o gravador, o som de um pássaro-sol apareceu no silêncio, como um aplauso natural. Ambos se entreolharam com gratidão, conscientes de que aquele exercício não era apenas uma cena para o documentário, mas um rito de passagem para fortalecer a confiança mútua e avançar juntos no caminho de reescrever seus destinos. O aroma doce de madeira queimada se espalhava pelo quintal quando Helena acendeu a pequena lareira externa, empilhando gravetos ressecados e ajustando cuidadosamente a intensidade da chama. O céu já escurecia em tons profundos de púrpura e azul, convidando a relatos íntimos à luz trêmula do fogo. Thomas posicionou a câmera numa mesa improvisada de pedra, mirando o reflexo alaranjado que tremulava no rosto de Helena enquanto ela se acomodava numa cadeira de vime. Por entre a fumaça leve e o estalo ocasional dos gravetos, ela lembrou do primeiro dia em que entrou no grande teatro municipal. O compasso do palco, o silêncio expectante da plateia, o nobre perfume de veludo e flores confeccionadas para o evento de gala. Naquela noite, começou ela, a voz suave cintilando como brasas, senti o mundo inteiro me aplaudir, como se tudo fosse possível. Mas, no momento em que quis prolongar aquele instante, percebi que não tinha controle absoluto. O corpo falhou, e o palco tornou-se testemunha de minha derrota. Cada palavra era capturada pelos microfones laterais, registrando não apenas a narrativa, mas a tensão emocional que atravessava a escuridão. Thomas alternava closes no rosto dela e planos mais amplos que envolviam o lago ao fundo, como se a natureza estivesse escutando com reverência. Quando ela terminou, o silêncio seguiu a fala, preenchido apenas pelo crepitar do fogo. Por um instante, o mundo parecia conspirar para guardar aquele testemunho de vulnerabilidade como um tesouro sagrado. Enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu, Helena pediu a Thomas que compartilhasse mais um sonho interrompido. Ele respirou fundo, girou o anel de formatura que usava no dedo e soltou a narrativa. Quando estava no primeiro ano da faculdade de cinema, imaginei um curta-metragem sobre crianças de vilarejos remotos, filmado em 16mm, em preto e branco, uma ode à simplicidade. Trabalhei num roteiro poético, visitei um vilarejo isolado com permissão para filmar, mas, ao revelar as cenas, a empresa de laboratório me entregou negativos contaminados. Vi meses de trabalho, rostos e paisagens, transformarem-se em manchas irreversíveis. A perda daquele material me quebrou. Abandonei o projeto. Com ele, a coragem de criar algo realmente meu. Helena segurou a mão dele com ternura, como se transmitisse calor e compreensão que o corta-vento do arrependimento não poderia oferecer. Thomas desligou a câmera e se aproximou, colocando ao lado do anel um punhado de cinzas do graveto que ainda resplandecia em brasas, simbolizando que a destruição de um sonho podia dar origem a chamas renovadas. Ali, diante do fogo moribundo e sob o céu estrelado, Helena e Thomas firmaram um novo pacto. Continuariam a narrativa conjunta, ressignificando cada cicatriz, cada falha, cada perda como matéria-prima de um documentário sobre a arte de transformações, provando que,
Mesmo quando o negativo desaparece, a imagem interna, aquela que carregamos no coração, jamais se apaga. A tempestade aproximava-se da costa quando Thomas e Helena acordaram aos primeiros trovões que sacudiam as janelas da pousada. Decidiram então documentar o poder da natureza como metáfora para seus próprios turbilhões internos. No quintal, montaram a câmera sob a marquise, protegida apenas por uma lona preta. As nuvens, carregadas e baixas, formavam tapetes de chumbo sobre as casas coloridas da vila. Helena, em um sobretudo impermeável que ganhará de uma vizinha pescadora, ajustou o capuz antes de caminhar até a extremidade do deck de madeira, onde as tábuas rangiam sob o peso da chuva. Cada gota que lhe escorria pelo rosto parecia untar a pele com liberação. Não mais a água fria do medo, mas a catarse líquida de quem aceita as mudanças que não controla. Thomas, ao apertar o botão de gravação, escolheu emoldurar o cenário de fundo. O mar revolto, os coqueiros se arqueando como véus de seda negra e as janelas acesas que pareciam olhos atentos à tempestade. A lente capturou Helena erguendo os braços, recebendo a chuva como uma bênção que lavaria memórias dolorosas. Em cada inflexão de seu corpo, havia a expressão de alguém que, mesmo pressionado pela fúria dos elementos, permanecia de pé, determinado a dançar sob o caos. Quando o vento diminuiu e as primeiras gotas se deram lugar a respingos suaves, retornaram para a sala principal, onde aqueceram-se com chocolate quente e tostas. Enquanto Thomas descarregava as filmagens no laptop, Helena sentou-se num banco próximo, unindo mãos e pés cansados. A força de um sonho reside também na capacidade de resistir às tempestades, comentou ele, ainda atento à tela que mostrava cada frame da gravação. Ela fechou os olhos, absorvendo a mensagem, e compartilhou um plano que guardara em segredo. Queria realizar, antes do final do documentário, uma apresentação pública de dança, convidando moradores visitantes para testemunhar sua arte reinventada. Thomas a encarou, assustado e entusiasmado. Filmar uma performance real implicava riscos, críticas, falhas técnicas, indisposições físicas. Contudo, ambos sabiam que, sem esse ato final de coragem, a jornada não estaria completa. Ao visualizar o vídeo da tempestade, concordaram que a performance ocorreria no palco improvisado da estação ferroviária, onde a modernidade e o passado se encontravam. Ali, entre trilhos e vagões antigos, Helena exibiria a dança que superou a lesão, e Thomas, com a câmera na mão, registraria não apenas os passos, mas o resgate de uma alma que dançava contra o vento, provando que, mesmo quando os sonhos se encharcam, continuam vivos enquanto houver quem acredite em sua força. Na manhã da apresentação na antiga estação, o ar trazia um frio cortante que misturava expectativa e nervosismo. Thomas chegou antes do sol nascer, carregando tripés, refletores portáteis e cabos que se entrelaçavam como artérias de um corpo vivo. A plataforma de madeira rangeu sob seus pés, anunciando cada passo na penumbra. Água condensada escorria pelas telhas de zinco, formando goteiras ritmadas, quase marcando um compasso musical. Ele posicionou os refletores de forma a destacar o espaço central, onde Helena apareceria, e testou a bateria externa que garantiria energia contínua. Ao longe, ouviu o motor de um carro que se aproximava. Moradores curiosos vinham conferir o espetáculo inusitado. Thomas sentiu o coração acelerar ao imaginar a plateia improvisada de rostos ansiosos. Sabia que a apresentação ali não seria apenas parte do documentário, mas o ápice da jornada que ambos vinham percorrendo, uma prova para si mesmos e para quem acompanhava seus passos que sonhos podem ser ressignificados mesmo quando surgem de perdas profundas. Helena chegou alguns minutos depois, vestida com um figurino que unia a delicadeza de um vestido translúcido às proteções discretas no joelho, para garantir segurança aos movimentos. Nos olhos dela havia uma chama de determinação, mas também um reflexo de medo. O palco aberto mostrava cada imperfeição possível. Thomas desligou a câmera, aproximou-se e segurou sua mão num gesto de apoio silencioso. "Você está pronta?" perguntou em voz baixa. Ela respirou fundo, sentindo o frio que entrava pelos ossos, mas sorriu com convicção, pronta para dançar não apenas para eles, mas para mim mesma. O barulho de passos e vozes se intensificou na estação, enquanto moradores e turistas preenchiam filas improvisadas de cadeiras. Música instrumental começou a tocar, um arranjo que Thomas preparara unindo gravações dos ensaios no lago e no palco caseiro. Quando o primeiro acorde ecoou sob o teto alto de metal, Helena deu o primeiro passo,
uma elevação de braço suave que flutuou sobre cada trilho, elevando-se sobre medos e dúvidas. A câmera girou em close para capturar a expressão transformada dela, agora livre para dançar sem expectativas externas. A plateia silenciou diante da coreografia que mesclava técnica clássica e improvisação emotiva, e Thomas soube que aquele momento ficaria gravado não apenas em filme, mas na memória de todos. Nas horas que se seguiram à apresentação na antiga estação, uma energia ainda elétrica pairava no ar úmido. Thomas desconectou os refletores e reorganizou rapidamente os cabos enquanto os espectadores permaneciam boquiabertos diante do palco improvisado. Moradores conversavam em grupos, comentando sobre o desempenho de Helena. Alguns murmuravam palavras de admiração, outros questionavam o risco daquela exposição. Entre eles, certa figura reservada observava de longe, cobrindo o rosto com um capuz escuro, como se tentasse se camuflar em meio à multidão. Thomas notou o gesto estranho e sentiu um calafrio. A mesma pessoa que entregará a carta anônima surgira para testemunhar a cena. Despistou-se discretamente para captar o contraste entre a dança triunfante de Helena e a silhueta encurvada da ameaça oculta, registrando planos que misturavam celebração e tensão latente, pois sabia que aquele olhar distante guardava ressentimentos que ainda precisavam ser expostos. Quando Helena concluiu sua coreografia com um movimento de braços abertos, recebeu aplausos que ecoaram como trovões bem-vindos em seu coração. Ela desceu do palco e foi imediatamente cercada por abraços calorosos de antigos colegas de dança, moradores e curiosos, enquanto Thomas apertava o botão de stop na câmera, ciente de que havia capturado não apenas arte, mas um momento de pertencimento genuíno. No entanto, o pressentimento do espectador mascarado persistia como um eco distante, a urgência de confrontar o passado ainda não encerrado e assegurar que aquela vitória não fosse manchada por segredos não revelados. Quando a multidão começou a se dispersar sob a lua timidamente brilhante, Thomas aproximou-se de Helena, que ainda segurava o casaco encharcado e o colar de pérolas que simbolizara a promessa de recomeço. Ele indicou a figura encapuzada ao longe. Aquela pessoa esteve no momento mais importante da sua vida. Não posso deixar passar sem perguntar por quê. Helena franziu o senho, o sorriso vacilando diante da lembrança da carta anônima. Seguiram em silêncio até o portão de ferro enferrujado e, porém, quando chegaram, não havia mais ninguém. O espaço vazio indicava que o enigmático espectador decidirá partir sem ser visto. No entanto, próximo ao cabide no portão, encontraram um envelope selado com cera vermelha, marcada com as iniciais HC, as mesmas gravadas no medalhão de prata da avó de Helena. O coração dela acelerou, e cada músculo se enrijeceu como se congelado pela suspeita de que o remetente era alguém íntimo, talvez uma velha amiga ou familiar ressentida. Thomas retorquiu o envelope, rasgou a parte superior e retirou um único cartão em papel reciclado, uma foto desbotada de Helena em seu primeiríssimo palco, ainda criança, sorrindo para a plateia sem perceber o futuro que a aguardava. No verso, uma frase escrita com tinta negra: "Nem todo aplauso cura a alma. Há quem tema o brilho que cresce após a queda." Ao ler, Helena deixou escapar um suspiro contido, misto de alívio e apreensão, pois compreendeu que o autor da carta não queria silenciá-la, mas lembrá-la de que, mesmo na superação, há cicatrizes que pedem reconhecimento. A câmera no bolso de Thomas gravou o instante exato do tremor nas mãos dela, um fragmento de vulnerabilidade que, dali em diante, se tornaria a peça-chave para revelar, no documentário, o poder ambíguo do passado, capaz de tanto destruir quanto fortalecer, dependendo de quem decide enfrentá-lo. A chuva fina ainda caía em fios quebrados quando Helena e Thomas retornaram ao chalé, um envelope úmido repousando entre eles na mesa de madeira. Cada gota que escorria pelos vidros parecia ecoar o recado contido na fotografia antiga, a promessa de brilho e o lembrete de que, para quem cai, o aplauso nem sempre cura a alma ferida. Helena desembrulhou cuidadosamente o cartão molhado, deixando secar sobre panos brancos, e encarou o olhar infantil estampado na imagem, sua própria inocência antes das histórias de dor. Com a câmera desligada, Thomas observava cada expressão que cruzava o rosto dela, como se buscasse no semblante a compreensão que as palavras não podiam oferecer. "Por que você acha que HC mandaria isso?" indagou ele, a voz grave reverberando no silêncio do chalé. Ela soltou um suspiro longo e pesado, apanhou o medalhão de prata que decorava o colar antigo e tocou suavemente as iniciais gravadas. "Minha avó e Heloísa Costa eram inseparáveis.
bailarina e coreógrafa que dirigiram o mesmo bailado. Mas um conflito de egos fez com que expulsassem uma a outra dos bastidores, e Heloísa jurou nunca mais aplaudir quem a substituísse. O peso da revelação encheu o espaço. A carta anônima deixava de ser ameaça impessoal para se tornar um lembrete pessoal de rivalidade interrompida, de mágoas familiares graves. Thomas montou a câmera de tripé, posicionando-a em um ângulo que fotografasse a reação dela em close, captando cada pequeno tremor de emoção. Sabia que o próximo relato de Helena não seria apenas mais um quadro do documentário, mas a peça que revelaria ao público a complexidade de amores e ódios que se entrelaçam na vida de artistas, desenhando linhas tão finas quanto as penas de uma bailarina. Quando a câmera começou a gravar, Helena respirou fundo, fechou os olhos e contou com voz embargada. Heloísa me encomendou para estrelar seu novo espetáculo, uma promessa de estrelato. Eu me preparei. Estudei cada passo, mas na noite da estreia, durante o Grand Jeté, quebrei o fêmur. Ao invés de socorrerem minha carreira, disseram que eu fora desleixada. Substituíram-me sem desculpas e ensinaram um espetáculo paralelo para enaltecer Heloísa. A luz trêmula do lampião sustentava a cena, projetando sombras que dançavam pelas paredes. Ela continuou revelando a carta que escreveu na época, nunca enviada. Desconfiada de meu talento, você destruiu minha confiança. Prefiro ficar aqui, avó, longe do teatro, longe de aplausos que escondem punhais. Thomas filmava sem interrupção, atento ao tom da voz dela, a pausa dramática antes de cada frase. Quando Helena terminou, cobriu o rosto com as mãos e as lágrimas deslizaram por entre os dedos. Ele desligou a câmera, aproximou-se e a envolveu num abraço protetor. Naquele instante, a rivalidade e o abandono deixaram de ser passado para virar matéria-prima de cura. Revelar a história de Heloísa significava exorcizar as sombras que por tanto tempo impediram Helena de dançar plenamente. E, ao compreender finalmente que a fotografia não tirada, o registro de emoções verdadeiras, tinha poder de libertar, os dois souberam que o documentário se tornava um ato de reparação. Uma coreografia de perdão que encerraria capítulos de dor e abriria caminho para sonhos reconstruídos, além do medo de quem teme o próprio brilho. Dias depois, o chalé amanheceu com a luz suave de um sol tímido, anunciando o fim da chuva que parecerá lavar cada ruga emocional de Helena. O calor delicado invadia a sala principal, e Thomas aproveitou para retomar as filmagens que haviam sido interrompidas pela revelação sobre Heloísa Costa. Decidiram explorar o antigo teatro municipal, hoje parcialmente restaurado, para gravar imagens do lugar onde tudo começara e terminara para Helena. Ao chegarem, encontraram o vestíbulo ainda empoeirado, com um banco de madeira riscado e janelas altas que filtravam a luz em fissuras douradas. Cada degrau do corredor principal rangia conforme avançavam, e o eco do próprio tênue respirar parecia amplificado pelos corredores vazios. Thomas posicionou a câmera atrás de uma coluna, capturando o palco vazio a partir de um ângulo lateral, enquanto Helena, em ensaio silencioso, percorria a passarela que a levará à glória e ao fracasso. Ela vestia um cardigan macio por cima de roupas confortáveis, os pés descalços deslizando no assoalho áspero. Cada passo era lento, reverente, como se desejasse sentir cada lasca de madeira que testemunhara seu sofrimento. O som do estalo de uma tábua ecoou alto, cortando o silêncio e fazendo-a hesitar. Thomas interrompeu a gravação apenas para acenar que tudo estava bem, e ela respirou fundo antes de retomar o ensaio. Naquele espaço abandonado, Helena tornou-se ponte viva entre passado e presente. A bailarina que caiu e a mulher que, agora, enfrentava o palco para gravar a própria redenção. Após o ensaio, sentaram-se nos degraus do palco, os corpos exaustos, mas com o olhar vívido de quem descobre forças ocultas. Helena tirou da bolsa um velho diário, presente de sua avó, e o abriu na página onde escrevera, aos 14 anos, sobre o sonho de um dia dançar em Paris. A caligrafia delicada estava parcialmente apagada, mas ainda visível nas margens amareladas. Ela leu em voz baixa: sonho em ver luzes teatrais que me tragam calor a cada giro, que faça meu corpo viajar sem sair do lugar. Thomas filmava em plano aberto, registrando o contraste entre a menina sonhadora e a mulher que reencontrava vontade de girar, agora livre das expectativas externas. Em seguida, ela contou como guardara esse diário por anos, sem coragem de revisitar as palavras que revelavam uma ambição tão pura que, uma vez frustrada, virou ferida profunda. O documentário mudava de foco, deixava de ser apenas uma amostra de desistência,
se passava a ser um tributo a cada escritor de memórias que ousa reviver sonhos interrompidos para reconstruir novos. Quando fecharam o diário, Helena segurou a mão de Thomas e sussurrou: "Vamos filmar a última cena aqui, onde tudo começou e onde desejo que tudo se transforme." Ele assentiu, sentindo que a jornada chegava a um momento decisivo. A dança final nessa estação de lembrança seria o ponto de virada para que aquele documentário mostrasse não apenas desistência, mas a arte de renascer. As luzes artificiais instaladas por Thomas no grande salão do Teatro Municipal projetavam focos estreitos sobre o vazio do palco, transformando cada feixe em pinceladas lumínicas que delineavam a textura envelhecida da madeira. À sua esquerda, a cortina de veludo carmesim, agora opaca e com manchas de mofo em suas dobras, pendia como testemunha silenciosa de antigos espetáculos consagrados. Helena, vestida com uma camiseta preta e uma saia fluida que lembrava as tutus clássicas, caminhava lentamente até o centro do palco, seus passos medidos e precisos, mas profundamente emocionais. Thomas ajustava a lente, ensaiando movimentos que combinassem closes nos pés descalços dela, planos médios de seu torso ereto e ângulos amplos que capturassem o teatro em toda sua melancólica grandiosidade. Enquanto a câmera gravava, ela fechou os olhos e deixou que o silêncio do espaço fosse interrompido apenas pelos próprios ruídos, a respiração pausada, o rangido do piso e o sussurro das cortinas movendo-se ao menor sopro de ar. Cada fragmento de silêncio parecia amplificar o vazio do recinto. Era nesse vazio que Helena buscava o eco de sua força para dançar um solo carregado de lembranças dolorosas, mas também de esperança renovada. A música começou discreta, suave prelúdio de violoncelo, gravada por Thomas em uma das sessões anteriores. Ao som, Helena ergueu um braço em direção ao camarim onde antes se enfeitava para apresentações, como se chamasse o passado para assistir àquela coreografia de resiliência. Cada movimento de seu corpo traduzia a combinação de técnicas ensinadas nos anos de estudo e a improvisação intuitiva que surgia de sua redenção. Enquanto girava no fundo do passé, o tecido da saia esvoaçava como pássaro que tenta voar novamente, e Thomas capturava cada instante em tomadas longas seguidas de cortes precisos, para garantir que a montagem final refletisse a sequência de queda e ascensão. A plateia improvisada, formada por membros da comunidade e testemunhas de suas jornadas, ficou em silêncio absoluto, pois ambos artista e cineasta haviam transmitido que aquele momento não era apenas um espetáculo, mas um rito coletivo de cura. Quando Helena finalizou o solo com um arabesque alto, apoiando-se numa perna só e estendendo a outra numa linha reta, o som do violoncelo cessou, e o teatro inteiro pareceu soltar o fôlego. Thomas desligou a câmera e, em seguida, aproximou-se para oferecer um abraço silencioso, enquanto ela, exausta, mas radiante, sorriu pela primeira vez sem reservas. Aquele registro não apenas encerrava uma etapa crucial do documentário, mas simbolizava a união definitiva entre dois criadores que, por meio da arte, encontraram a coragem de reencontrar a si mesmos e, agora, partilhariam ao mundo a fotografia que não tiraram, mas que capturaram em movimento e emoção. O sol nascente filtrava-se pelas frestas das persianas antigas quando Helena e Thomas chegaram ao ateliê de artesanato de Dona Marta, a vizinha senhora que mantinha uma oficina de mosaicos coloridos em meio a vasos de cerâmica. A casa exalava o cheiro terroso de argila e o brilho suave das partículas de vidro cortado que cintilavam em bandejas sobre mesas baixas. Helena, ainda vestida com o figurino da apresentação anterior, a saia fluida e a camiseta preta, adentrou o espaço com passos hesitantes, como se levasse consigo ainda o escaldo do palco. Thomas posicionou a câmera em um canto, capturando a vastidão de azulejos inacabados que decoravam as paredes e a luz de velas espalhadas por esquinas. Enquanto aguardavam Dona Marta, Helena explicou que desejava criar uma cena simbólica do documentário, onde sua dança interagisse com o estilhaço de cor, representando a cicatriz visível e invisível que se transformava em arte. Quando a senhora apareceu com mãos calejadas e um sorriso afável, ofereceu-lhe tigelas de café com anis e compartilhou histórias de jovens que encontraram na cerâmica um refúgio similar ao que Helena buscava na dança. A conversa desenrolou-se como um prelúdio ao ensaio. Dona Marta indicou que uma das mesas mais antigas, coberta de tecelas coloridas, era perfeita para receber a dança mística que simbolizaria a reconstrução das peças quebradas em algo belo. Para o videoclipe improvisado, despejaram pequenas porções de tecelas no centro do ateliê, criando um caleidoscópio de azuis, amarelos e vermelhos. Helena começou a dançar entre as pecinhas de vidro,
cada giro espalhando fragmentos que reluziam sob o teto de ripas. A câmera, em planos suaves, acompanhava o movimento dos pés descalços, registrando o contraste entre a leveza do corpo e a dureza das tecelas. Thomas ajustava o foco para captar o impacto visual cada vez que ela erguia as pernas, criando um mosaico humano sobre o chão já salpicado de cor. Enquanto dançava, Helena murmurava versos de um poema escrito em seu diário. Quebrada em cacos, recolho pedaços, cada fragmento é luz que renasço. Os ecos daquele sussurro se misturavam ao tilintar sutil das tecelas em movimento, formando uma trilha sonora única. Quando a sequência foi concluída, o silêncio tomou conta do ateliê, pontuado apenas pelo som dos passos de Helena se afastando com cuidado para não pisar nos fragmentos. Thomas desligou a câmera. Com um gesto convicto, ofereceu a ela um abraço terno. A cena não só capturava a dança de cura, como também demonstrava que, assim como o mosaico precisa de fragmentos para existir, cada cicatriz humana só encontra significado quando participada e transformada por olhos que compreendam sua beleza singular. Logo após o ensaio no ateliê, a chuva retornou em gotas espessas, martelando o telhado de zinco e criando uma melodia que ecoava pela casa de Dona Marta. Thomas e Helena decidiram registrar, em plano sequência, o contraste entre o calor humano do mosaico colorido e o cinza cortante do aguaceiro lá fora. Posicionaram a câmera atrás de um vitral antigo, captando o interior iluminado e os reflexos das gotas que deslizavam pelas janelas. Helena, agora envolta em um chale grosso de lã tingido de azul índigo, caminhava lentamente pelos corredores, cada passo reverberando no assoalho enquanto inclinava o corpo para contemplar as obras inacabadas. Thomas gravava em silêncio, ajustando o ISO para equilibrar luz artificial e natural. O resultado era um ambiente com gradações dramáticas, áreas saturadas pelas cores dos mosaicos e recantos sombreados que sugeriam memórias enterradas. Em determinado momento, Helena pegou um fragmento de vidro amarelado e o segurou contra o vidro molhado. Ali sentiu a fusão entre passado e presente, enquanto gotas de água se misturavam a estilhaços de cor. A imagem capturada pela lente ficou gravada na memória de ambos como a síntese audiovisual da jornada. Uma bailarina reconstruída por meio de pequenos pedaços, abraçando a imperfeição, celebrando a força que nasce ao juntar cacos de vida. Depois de encerrarem a gravação, sentaram-se na varanda do ateliê com xícaras de chá quente de camomila e mel, observando as poças que se formavam sob a passarela de madeira. A conversa fluiu entre planos de edição e reflexões pessoais, enquanto Helena, com a voz calma, comentou sobre a sensação de ter sua história representada por meio de outras artes. É curioso, disse ela, ver meu sofrimento expresso nas cores de um mosaico. Cada peça reflete um fragmento de mim que pensei perdido. Thomas respondeu afirmando que, para ele, filmar significava traduzir emoções humanas em imagens capazes de tocar corações, mas que, sem a expressão singular de Helena, o documentário não passaria de um registro frio. Ela suspirou, provando o chá, e confesse, ao compartilhar minhas dores, revejo cada parcela de coragem. Vou aprender a dançar com cada estilhaço. Aquela cena íntima marcou o capítulo final de uma caminhada simbólica pelo ateliê de Dona Marta. Enquanto recolhiam câmeras e cabos, Thomas percebia que cada local visitado, do lago ao palco, da estação ao ateliê, funcionava como espelho para o processo de cura de Helena, mas também para sua própria jornada de cineasta, confrontado com histórias que, quando filmadas com empatia, tornam-se também testemunhos da resiliência humana. No dia seguinte, o sol apareceu tímido entre nuvens abertas, anunciando a transição suave de um ciclo emocional importante. Thomas propôs filmar uma sequência de passos urbanos nas ruas de paralelepípedos do centro histórico da vila para capturar a rotina comum que contrasta com as histórias extraordinárias que documentaram. Helena calçou tênis confortáveis e ajustou a câmera de ombro enquanto caminhavam lado a lado, observados por antigas fachadas de azulejos portugueses e janelas emolduradas por floreiras de gerânios. Cada esquina guardava um rosto, uma conversa, um vestígio de vida. O padeiro que chegava com um saco de farinha, crianças se corriam em volta de uma fonte secular e o senhor de cartola sentado num banco, dedicado à leitura de jornais. Thomas apertava o REC brevemente, coletando fragmentos sonoros, pássaros, passos murmúrios, para compor o ambiente do documentário. Helena, à frente, falava espontaneamente sobre como aquelas ruas testemunharam sua infância. Ensinamentos de dança, riso de colegas e aplausos silenciosos ao final dos ensaios informais.
Filmá-la descontraída entre a normalidade cotidiana proporcionava nova dimensão ao projeto. Mostrar que, após enfrentar traumas, a vida segue em pequenos gestos que tecem a aceitação de si. Caminhando até a praça central, onde um coreto enfeitado com mármore e ferro trabalhado se erguia solene, decidiram gravar depoimentos breves de moradores que conheciam Helena e Thomas. Aproximaram-se de Dona Clara, a florista que fornecia lírios para a coreografia na estação, e ela falou sobre a alegria silenciosa que via em Helena quando ensaiava nos corredores do antigo teatro. Em seguida, um jovem artista de rua, pintando aquarelas, comentou sobre o impacto que a dançarina trazia à comunidade, mesmo sem holofotes oficiais. Por fim, o padeiro sobrinho, entregando um pão fresco, contou como a música de Elsa, por vezes, interrompia suas manhãs agitadas e que aquele documentário lembraria a todos que a arte habita cada cantinho. Thomas filmou cada depoimento em planos médios, com transições suaves que misturavam rostos anônimos e expressões genuínas. Ao revisar as filmagens mais tarde, Helena e ele perceberam que aqueles relatos ancoravam o documentário na vida real. Sua história pessoal conectava-se a muitas outras, e a jornada da artista ferida convergia para um plano coletivo de cura e reconhecimento. Aquela tarde de prospecção urbana tornou-se essencial para o capítulo que mostraria como, mesmo após a queda, a dança podia florescer no cotidiano, unindo o extraordinário ao simples e mostrando que a arte, em suas múltiplas formas, é o abraço que a comunidade oferece aos que ousam se expor. O sol já se punha quando Thomas e Helena chegaram ao estúdio caseiro que montaram no sótão da pousada. O espaço, repleto de violões pendurados nas paredes e prateleiras abarrotadas de livros de arte, servia para gravações mais intimistas. Enquanto fixava a câmera numa antiga escada de madeira, Thomas lembrou que faltava registrar a última troca de segredos, um questionamento profundo que servisse de reflexão final para o documentário. Helena sentou-se numa poltrona forrada de tecido cru, ajeitou o chale colorido em torno dos ombros e sorriu com ternura. Agora que revisitamos cada fragmento do passado e filmamos cada movimento de cura, disse ele, o que gostaria de revelar por último? Ela fechou os olhos, abriu as mãos e retirou do bolso um envelope selado, entregue por Heloísa Costa após a carta anônima. Dentro, havia uma última mensagem escrita com letra trêmula. Perdoe-me por não acreditar em seu brilho antes. Agora vejo que meu medo de ofuscamento era apenas o reflexo da minha própria insegurança. O silêncio tomou conta do sótão. A bailarina e o cineasta, frente a frente, diante do desfecho de uma história que ultrapassou as fronteiras de um simples documentário. A câmera gravava em até slow motion, capturando o momento em que ela, emocionada, colocava cartas junto ao colar de pérolas, entre lágrimas e sorrisos de alívio. Ao apertar o botão de parada, Thomas sentiu que não haviam apenas finalizado a narrativa, mas concluído um ciclo de perdão compartilhado. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, Helena decidiu visitar o lago onde tivera o primeiro ensaio em que dançou para si mesma. Envolveu o corpo num casaco grosso e deixou um bilhete para Thomas, convidando-o a encontrá-la lá. Quando ele chegou, trouxe consigo a câmera, agora equipada com uma lente grande angular para capturar a vastidão do espelho d'água. O lago refletia as nuvens cor de fogo, e o mundo parecia suspenso num instante de transcendência. Helena pisou descalça na margem, sentindo a água fria envolver seus tornozelos. Com movimentos lentos e meditativos, dançou um solo que misturava cada fragmento de sua jornada. Passos de balé, improvisos de liberdade e repetições de gratidão. A lente de Thomas rodopiava em trekking shots circulares, gravando a coreografia ao som de respiração ritmada e das próprias ondas. Cada vez que ela erguia os braços, ele pulsava o ureque com ainda mais convicção, certo de que aquelas imagens inebriantes alegrariam qualquer espectador ao longo do documentário. Quando o último acorde ecoou no silêncio matinal, ela virou-se e enxugou as lágrimas de frio misturadas à alegria. Como se fosse o epílogo de uma sinfonia visual, os dois permaneceram abraçados na margem, deixando que o vento e as águas trouxessem a certeza definitiva. A história de Helena não era sobre desistência, mas sobre renascimento. O dia seguinte amanheceu claro e úmido, o orvalho cobrindo o jardim da pousada como um manto prateado. Thomas acordou antes do sol, sentindo no corpo o peso da expectativa para finalizar as últimas filmagens. Ele organizou equipamentos na varanda, posicionando uma câmera pequena sobre um tripé baixo, com lente macro pronta para capturar detalhes sutis. Helena,
despertada pelo canto distante de um sabiá, vestiu uma blusa de lã simples e saiu ao encontro dele, trazendo um caderno de notas com anotações rabiscadas em margens amareladas. Os dois caminharam até o canteiro de rosas que Dona Marta cultivava com tanto carinho. Cada flor, explicou Helena, representava um estágio de sua reconstrução, desde o botão cerrado do medo até a pétala aberta da confiança. Thomas ligou o gravador de áudio em padrões binaurais para captar o burburinho dos beija-flor e o sussurro do vento entre as folhas. Sob a luz suave da manhã, Helena chegou a ajoelhar-se diante de um arbusto em plena floração. Com delicadeza, tocou cada pétala, como se pudesse transferir suas memórias de dor para aquelas cores vivas. A câmera registrou closes intensos, o brilho úmido no olhar dela, a textura aveludada das rosas, o reflexo de esperança que surgia em seu rosto composto, criando uma sequência visual rica em simbolismo. A bailarina que, mesmo ferida, encontrava forças para acariciar o novo, alimentando os sonhos a renascer em cada gesto de gratidão à vida. Depois do registro no jardim, Thomas e Helena dirigiram-se ao antigo farol que marcava a entrada da baía, um marco histórico hoje desativado, mas capaz de oferecer vistas panorâmicas de águas turvas e falésias recortadas pelo vento. Ao subirem a escadaria de metal, o farfalhado céu ameaçava trovoadas e as nuvens pesadas formavam manchas de cinza sobre o oceano. No topo, colocaram o tripé em frente à grande lanterna circular, hoje sem vidro, e ajustaram a câmera para panorâmicas amplas que revelavam a vastidão do mar e a costa acidentada. Helena, de mãos vazias, aproximou-se da beira e ergueu o olhar para o horizonte infinito, como quem busca respostas além dos próprios limites. Thomas pediu silêncio absoluto e filmou o momento em que ela, com voz firme, leu um texto que escrevera na noite anterior, destinado às gerações futuras, que cada geração encontre luz não apenas no alcance do farol, mas a coragem de enfrentar a escuridão que carrega em si. A dança da vida é feita de passos incertos, mas é nesses passos que reside a beleza de continuar. A gravação uniu som e imagem em uma poderosa fusão de esperança e desafio. E quando Thomas apertou o botão de parada, soube que aquele seria um dos últimos planos do documentário, um encerramento que evocava não apenas o fim de um capítulo, mas a promessa de novos inícios, onde cada um de nós, como a bailarina, poderia erguer os braços e dirigir seu próprio gesto de luz em meio às tempestades da existência. Capítulo 27. Naquela tarde, o sol filtrava-se timidamente pelas nuvens, criando raios dispersos sobre as ruas estreitas do vilarejo. Thomas e Helena decidiram registrar uma sequência de retratos espontâneos, caminhando sem destino durante as horas douradas. Armaram o tripé próximo à padaria local, onde o padeiro sobrinho finalizava fornadas de pães artesanais. Enquanto ele arrumava as duas primeiras fornadas sobre a bancada de madeira desgastada, Helena se aproximou para conversar e capturar depoimentos sobre o impacto da dança e do documentário na comunidade. O padeiro, vestido com um avental marcado por farinha, falou com a voz embargada de orgulho. Nunca imaginei que uma bailarina voltasse a dançar aqui. Seu solo foi como um sopro de vida para esta vila. Thomas filmou em plano médio, valorizando as expressões surpresa e o fundo aconchegante de sacos de trigo empilhados. Em seguida, convidaram um agricultor que passava com uma carroça de legumes frescos, tomates, abóboras e rabanetes, que compartilhou como a arte de Helena inspirou seus netos a aprender balé na escola local. Cada depoimento, registrado em closes intensos, reforçava a ideia de que o documentário transcendia a história de uma única pessoa para celebrar a arte como elemento catalisador de transformação social. Ao entardecer, com a câmera estacionada em ângulo aberto, filmaram a praça central enquanto moradores se reuniam para o culto semanal, orando por saúde e prosperidade. O contraste entre as vozes elevadas em cântico e as imagens poéticas dos ensaios de dança sintetizava a pluralidade de respostas emocionais que o projeto despertava. Medo e cura, derrota e recomeço, silêncio e celebração, tudo coexistindo no mosaico vivo de vida comunitária. Quando a noite finalmente desceu, tingindo o céu com roxo e azul profundo, Thomas e Helena prepararam o clímax final do documentário, uma sequência de danças sob luzes coloridas estendidas entre árvores no quintal da pousada. Para isso, penduraram lanternas de papel vermelho, amarelo e verde, criando uma atmosfera quase festiva em meio ao tempo ameno. Enquanto testavam o foco da câmera, Helena aqueceu-se executando alongamentos intensos, cada músculo despertando sob a lâmpada quente. Ela vestia um macacão preto de tecido elástico que realçava cada contorno do corpo,
permitindo movimentos livres e dramáticos. A música, mixada por Thomas com sons da natureza coletados em dias anteriores, o guincho distante de gaivotas e o sussurro das folhas na brisa, fluía dos alto-falantes posicionados discretamente no gramado. Quando o primeiro acorde ecoou, Helena iniciou uma sequência de piruetas e pliés que se alongavam como poemas visuais sob as lanternas pendentes. A câmera, operada por Thomas sem cortes, oscilava levemente em movimentos fluidos, acompanhando a bailarina com precisão cinematográfica. A dança, ora lenta e introspectiva, ora vigorosa e expansiva, refletia a jornada de transformação que a levou das sombras da lesão até a luz de um renascimento emocional. Ao concluir a última pirueta, Helena estendeu os braços para o céu noturno e as lanternas balançaram suavemente acima, criando um quadro de magia e esperança. Thomas desligou a câmera, exausto, mas emocionado, e se apressou em abraçar Helena. Naquele momento, sabiam que haviam alcançado o ponto mais alto de suas travessias. Filmar não apenas a arte de dançar, mas a coragem de continuar acreditando no próprio passo, mesmo quando o caminho se torna escuro e incerto. A manhã nasceu com um silêncio reconfortante, apenas interrompido pelo trinado tímido de passarinhos que espiavam o início de um novo ciclo. Thomas e Helena decidiram filmar uma sequência final de depoimentos, dessa vez convidando quem acompanhará o documentário desde o início: Maria Clara, a cuidadora de Dona Marta, o padeiro sobrinho, o tratador de cavalos, a terapeuta ocupacional Laura e até mesmo o motorista Nelson, que testemunhara as crises médicas de Mateus, o filho de Luía, quando ela participava de seus estudos paralelos. Cada um sentou-se em frente à câmera, posicionada sob tripé ajustado em altura média, e falou sobre o impacto que a jornada de Helena provocara nas próprias vidas. Maria Clara, com voz embargada, descreveu como reencontrar a coragem para retomar o crochê que abandonara após a morte do marido, percebendo que, assim como a bailarina, poderia tecer novos laços mesmo após a dor. Sobrinho falou do padeiro que, ao ver Helena dançando no canteiro de rosas, dedicou uma fornada inteira à doçura da superação, entregando pães especiais aos idosos da vila. Laura compartilhou emocionada que seus pacientes com limitações motoras encontraram estímulo para praticar movimentos livres após verem o solo de dança no farol. O tratador revelou que começara a organizar aulas de ecoterapia para jovens com ansiedade, inspirado nos guiados passos de confiança de Helena ao conduzir o cavalo branco. Nelson, por fim, falou de como compreendeu a importância de carregar cada passageiro, seja em carro ou vida, com respeito e afeto, transformando o transporte em serviço acolhedor. Cada depoimento foi capturado em planos médios e closes que enfatizavam a autenticidade das expressões, compondo uma colcha de retalhos de afetos reconstruídos. Ao gravar o último obrigado, Helena, Thomas sentiu que o documentário deixava de ser apenas sobre a bailarina e o cineasta, tornava-se a celebração de uma comunidade que se curou pela arte e pela partilha de histórias, provando que, quando abrimos espaço para a vulnerabilidade, permitimos que nasça a solidariedade. Para encerrar o documentário com chave de ouro, Helena e Thomas escolheram filmar um epílogo silencioso no cais de madeira, onde pequenas embarcações esperavam suaves balançar no vai e vem da maré. Ao entardecer, um drapeado de nuvens cor-de-rosa refletia no mar calmo e a luz difusa parecia ungir o cenário com um tom de aquarela viva. Helena, vestida novamente com seu macacão preto, aproximou-se do limite do cais, sentindo a brisa salgada acariciar o rosto. Thomas, em plano aberto, capturava a vastidão do oceano e o sol que se recolhia lentamente, enquanto seu ambiente, gaivotas, madeira rangendo o ritmado toque de cordas de barcos, surgia em alta fidelidade. Sem abrir a boca, Helena ergueu um braço, repetindo o gesto que simbolizara sua libertação desde o primeiro ensaio no lago. Chamara o horizonte para dançar com ela. A câmera, entrevera em suave, correu ao lado do cais, revelando as ondas que se despregavam em espuma branca, ecoando a dança de braços e corpo inteiro. Em seguida, Thomas puxou lentamente a lente para um plano fechado no rosto dela, os olhos marejados e o sorriso contido que, pela primeira vez, não vestia medo, mas certeza de quem reencontrou seu próprio passo. Naquele silêncio repleto de poesia, o documentário concluiu sua narrativa. Dos sonhos interrompidos à reinvenção pela arte, das cartas anônimas à reconciliação com rivais do passado, do palco abandonado ao cais banhado pelo último clarão do dia. Quando o último raio de sol tocou a água, Thomas desligou a câmera e caminhou até Helena.
Eles se abraçaram em frente ao mar infinito, conscientes de que agora suas histórias seguiriam adiante, livres para inspirar outros a lutar pelos próprios sonhos, mesmo quando as luzes se apagam. Gostou dessa história? Deixe seu like, compartilhe com quem também adora uma boa narrativa e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Até o próximo vídeo, onde o coração é sempre o protagonista.